céu não dá para pegar carona, mas para ler dá. Então, se tiver alguém sem a Bíblia, compartilha a leitura com ele em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos aqui uma passagem bastante conhecida. Eu certamente não serei o primeiro, acredito, a pregar esta mensagem, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Eu quero, nesta noite, falar de avivamento. Eu quero trazer aqui com base nas palavras que Deus falou ao profeta Ezequiel sobre avivamento. Quem crê no avivamento que vem do Senhor? Aleluia. Mas eu gostaria que você falasse assim: avivamento. Não é movimento. Não é movimento. Diga de novo: avivamento. Não é movimento. Não é movimento. Porque movimento o homem pode fazer. O homem de diversas formas pode colocar a igreja em movimento, as pessoas em movimento. O movimento a gente consegue fazer por meio de eventos, por meio de festividades. Eu também não quero falar contra os eventos e nem contra as festividades, mas eu quero dizer que o que nasce da carne é carne. O avivamento acontece quando ele vem do alto. O avivamento acontece quando Deus se levanta do trono, quando Deus estende a mão e decide derramar algo sobrenatural sobre o seu povo. E é sobre o avivamento que vem do alto que eu quero falar. E já profetizo no nome santo de Jesus Cristo: haverá avivamento na tua vida, haverá avivamento no teu ministério, haverá avivamento na tua casa, na tua família, haverá avivamento no teu casamento, haverá avivamento sobre os teus filhos, haverá avivamento no teu trabalho, haverá avivamento missionário, evangelístico nesta casa, haverá avivamento em todos os sentidos, não para a glória do homem, mas para que Deus continue sendo glorificado nessa igreja. Só quem crê diga aleluia. Aleluia. Ezequiel 37. Quem encontrou hoje, amém? Amém. Eu quero ler apenas o versículo 9 e 10. Depois da leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta para nós continuarmos passeando no texto. Diz assim: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Você pode se sentar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Aleluia, Deus. Pai, nós lemos aqui a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é infalível. aleluia. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito ao qual ela foi designada. Nós cremos que céus e terra passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Aleluia. Nós cremos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O que eu quero pedir a Deus é que a sua palavra seja guardada nos corações aqui presentes. Meu Deus, o Senhor me trouxe aqui, eu sei que o propósito não é meu, o propósito é do Senhor, de falar a cada coração conforme a necessidade de cada um. Eu peço ao Senhor, Deus, que nada seja ministrado para massagear, ó Deus, o nosso ego, as nossas vaidades, mas que nós sejamos ainda que confrontados, todos nós sejamos edificados pela palavra que sai da tua boca. Deus, lá fora existe mentiras e enganos que estão sendo disseminados aos quatro ventos, mas aqui, ó Deus, o que está sendo pregado diariamente é a palavra da verdade. E eu creio que essa palavra vai transformar, ó Deus, todas as vidas aqui presentes. E é por isso que eu peço, Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que quando este culto terminar, as pessoas não saiam daqui, ó Deus, apenas emocionadas, as pessoas saiam daqui impactadas pela força dessa palavra. E quando este culto terminar, todos os irmãos e irmãs saiam por esta porta dizendo: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. É a oração que eu faço a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, contextualizando de forma breve aqui,
O profeta Ezequiel foi um profeta que foi chamado por Deus para profetizar no momento de crise de Israel. Nós sabemos que por causa do pecado de Israel, por causa das muitas idolatrias, por causa da impiedade de Israel, Deus permitiu que aquele povo fosse levado cativo à Babilônia. E cerca de 10 anos depois que começou aquele cativeiro, no meio daquela crise, no meio daquele turbilhão de sofrimento, Deus levantou este profeta chamado Ezequiel para trazer uma palavra ao povo, uma palavra de restauração, e por que não dizer uma palavra de avivamento. E logo nesse breve início eu quero dizer, nós vivemos dias de crise. Pessoas não estão vivendo um cativeiro físico, mas estão vivendo um cativeiro espiritual. Muitas pessoas não estão vivendo uma opressão física, mas estão vivendo uma opressão espiritual. Talvez não exista nenhuma corrente, nenhum grilhão aprisionando o teu corpo, mas nós sabemos que vivemos numa era em que na mente, nas emoções, nos sentimentos, muitas pessoas, muitas famílias estão vivendo em situação de escravidão. E a primeira palavra profética que eu quero liberar sobre cada filho, cada servo de Deus, tem filho e servo de Deus aqui, diga aleluia. A primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é: nos tempos desta crise que nós estamos vivendo, no meio de uma crise moral, no meio de uma crise existencial, no meio de uma crise em que os valores se invertem, Deus levanta homens e mulheres para profetizar no meio desta crise e dizer que vai haver avivamento vindo do alto da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. E Deus então, na tratativa com Ezequiel, Deus faz que Ezequiel tenha uma visão. E nessa visão Deus pega o profeta e o coloca diante de um vale de ossos secos. Algumas coisas nesse vale tem muito a nos dizer, porque diz-nos a palavra que estes ossos, eles estavam muito secos, eles estavam sequíssimos. A palavra sequíssimos aqui, ela vai dizer, a primeira coisa é que aqueles ossos já estavam daquela forma há muito tempo. Porque quando nós lidamos com os ossos de um cadáver, nós sabemos que quando morre alguém, aquele defunto, aquele corpo é enterrado, quanto mais tempo ele permanece debaixo da terra, maior é o nível de sequidão que aquele osso fica. Quanto mais seco está o osso, quer dizer, mais tempo tem que aquele cadáver, que aquele defunto estava ali. Quando a palavra sequíssimos é empregada, quer dizer que havia muito tempo que Israel estava naquela situação. Na visão que Ezequiel está vendo em que os ossos estão sequíssimos, é um desabafo de Deus para o profeta dizendo: já tem muito tempo que a minha nação está neste estado de morte. Já tem muito tempo que a minha nação está neste estado em que não existe vida nela. Uma outra observação é que quanto mais tempo Israel estava naquela situação, quanto mais tempo Israel, os ossos estavam naquele estado sequíssimo, diz respeito que era improvável, era impossível que aqueles ossos voltassem a viver. Você deve se lembrar que quando Jesus ele foi informado da morte de Lázaro, ele não foi no primeiro dia, ele não foi no segundo dia, ele não foi no terceiro dia, mas apenas no quarto dia. Jesus volta àquela cidade para ressuscitar. Isso tem um motivo cultural, porque na tradição judaica, um morto podia ressuscitar no primeiro dia, podia ressuscitar no segundo dia, podia ressuscitar no terceiro dia, como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas na cultura daquela época, não se acreditava que podia se ressuscitar no quarto dia. E eu pergunto, se um judeu não acredita que um morto pode ressuscitar no quarto dia, imagina qual era a expectativa de mortos voltarem à vida quando os ossos já estavam sequíssimos.
A palavra então está dizendo aqui que aqueles ossos estavam dando todas as provas possíveis de que não havia mais esperança para aquele exército, para aquelas pessoas, para a nação de Israel que estava numa situação de morte. Quero liberar mais uma palavra sobre a tua vida, porque por mais irreversível que esteja o quadro ministerial, familiar, financeiro, por mais que alguém diga que não tem jeito a igreja, por mais que alguém diga que não tem jeito a nação, que não tem jeito a cidade, que não tem jeito o Brasil, por mais que alguém diga que aquela situação pela qual você ora não tenha jeito, por mais que aquela tua situação esteja semelhante a um vale de ossos secos, diz o Senhor dos Exércitos: não tem ossos que eu não faça viver novamente, e não tem tempo que eu não possa reverter. Por mais sequíssimos que esteja este vale, Deus é poderoso para trazer vida de volta a Ele. E só quem crê diga aleluia. Algumas questões nós precisamos entender aqui. É que no livro do profeta Ezequiel, mais precisamente no capítulo de número 13, existiam profetas que também tiveram visões naquele tempo. Só que as visões que esses profetas tiveram no capítulo 13, conforme é relatado no capítulo 13, as visões desses homens não eram verdadeiras, não eram fiéis. Quando nós lemos, convido você a ler no conforto da tua casa o capítulo 13 de Ezequiel, você vai ver sobre profetas que falavam de um bem quando não existia bem, que falavam de paz quando não existia paz. Eles falavam de prosperidade quando não era para falar de prosperidade. Eles falavam que estava tudo bem quando Deus estava no céu falando que estava tudo errado. Eram homens que não tinham compromisso com aquilo que Deus queria entregar para o povo. Eram homens que queriam maquiar, queriam camuflar o real estado da nação. Lamentavelmente, hoje muitas pessoas querem pregar prosperidade quando não é tempo de pregar prosperidade. Querem pregar sucesso financeiro, sucesso material, quando não se deve priorizar estas coisas. Deus levanta Ezequiel como uma contra-resposta, uma resposta que contraria toda a falsa profecia da época. Deus levanta Ezequiel como um chamado, como um alarido, como um atalaia, dizendo: você vai dizer o que realmente está acontecendo com essa nação. Meu irmão, essa é uma palavra que nos posiciona no lugar onde nós devemos estar. É lógico que nós não vamos aniquilar a palavra de bênção, a palavra de vitória, a palavra de cura, mas antes de pregar bênção, de pregar milagre, de pregar cura, Deus quer levantar profetas que preguem arrependimento e conserto. Não é tempo de maquiar o que está errado, é tempo de confrontar o pecado, é tempo de pregar conserto, é tempo de pregar como João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ezequiel é colocado diante daquele vale de ossos secos, porque por mais que outros profetas quisessem dizer que está tudo bem, Deus dizia para Ezequiel: não é da forma bonita que eu vejo meu povo, eu vejo meu povo morto, e eu preciso de alguém que se posicione, que entenda a situação, para que possa ser usado para transmitir uma palavra de vida. Não acontecerá milagres antes do arrependimento, não haverá avivamento antes do conserto. Eu quero que você levante a tua mão e diga comigo: antes do avivamento tem que ter conserto. Diga de novo: antes do avivamento tem que ter conserto. A falha da nossa geração é que querem falar de milagres, querem falar de cura, querem falar de avivamento, querem falar de vitória, mas Deus não vai levantar uma nação que antes não se coloca de joelhos para pedir perdão pelos seus pecados. É necessário o arrependimento antes que venha a bênção. É necessário que venha o arrependimento e o conserto antes que venha o milagre. É necessário que haja conserto antes que o avivamento venha sobre nós, porque Deus não dará o espírito de avivamento sobre uma terra
que está morta em seus pecados e iniquidades. Consertemos primeiro a nossa vida, anunciemos primeiro a palavra da restauração e do conserto, para que possamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias, na igreja, nos ministérios, nos nossos amigos, que nós tenhamos coragem para anunciar a palavra do conserto. Glória a Deus. Ezequiel é levantado. E quando Deus coloca Ezequiel diante daquele vale, ele faz uma pergunta no versículo 3, dizendo: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Alguém pode dizer assim: foi falta de fé de Ezequiel? Por que ele não deu um amém? Porque não é assim que a gente faz nos cultos. Quem crê, amém! Mas a resposta de Ezequiel foi a resposta mais precisa, mais feliz, mais sábia que ele poderia dar naquele momento. Porque se ele fala assim: Senhor, eu não creio, não, aí sim seria incredulidade. Mas se ele falasse assim: eu creio, da boca para fora, seria como se o problema fosse fácil de resolver. Mas quando Ezequiel fala assim: tu sabes, é como se Ezequiel estivesse falando assim: Senhor, não importa o que eu acredito, não importa o que eu quero, não importa o que eu sinto, se o Senhor disser que vão viver, viverão. Entenda, o milagre não está condicionado àquilo que eu posso, àquilo que eu quero, àquilo que eu sei. O milagre acontece a partir da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se Deus disser que os ossos viverão, eles viverão. Se Deus disser que a tua vida será revivada, ela será revivada. E deixa eu estender isso: se Deus disser que pessoas serão libertadas do vício, serão libertadas do vício. Se Deus disser que prostitutas se tornarão missionárias, elas se tornarão missionárias. Se Deus disser que pregados se tornarão pastores, eles se tornarão pastores, porque é a palavra de Deus que pode produzir as coisas mais inimagináveis que possamos conceber. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E Deus fala com Ezequiel assim: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu vou repetir: disse-lhe ele, profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque tem uma febre hoje de achar que profecia é eu falar e Deus assinar embaixo. Porque tem uma febre, por que não dizer uma maluquice, uma esquizofrenia espiritual ministerial no meio da igreja, achando que Deus é subordinado àquilo que eu falo. Profeta não é quem coloca a palavra na boca de Deus. Profeta é quem enche a sua boca das palavras que saem de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E aqui o mistério do versículo 4 é que os ossos, eles não ouviriam a palavra do profeta. Meu irmão, os ossos não escutam o teu ministério, os ossos não escutam a tua teologia, os ossos não escutam o teu tempo de igreja, os ossos não escutam o seu tempo de ministério, os ossos não escutam a sua técnica vocal, a sua técnica instrumental, os ossos não escutam a sua carteirinha de membro, os ossos não escutam o seu envelope de dízimo e oferta. Os ossos escutam a palavra que vem da eternidade, a palavra que vem do sublime trono, a palavra que vem do Todo-Poderoso, a palavra que vem do Alfa, do Ômega. Os ossos secos obedecem à palavra de Deus. Ô, glória. Diga, bate a mão no peito e fala: o meu chamado. Bate a mão no peito e fala: o meu chamado. Não é pregar a minha palavra. Não é pregar o que eu quero pregar. Não é pregar o que eu acho. Fala: o meu chamado é pregar a palavra de Deus. É anunciar a palavra de Deus. Fala o que Deus mandou falar. Eu falo. Mas se Deus não fala, eu não falo. Glória a Deus. Eu não quero aqui fazer
uma militância contra o chamado profético, porque eu acredito na vigência dos dons. Eu acredito que ainda Deus levanta os seus profetas. Eu ainda acredito que Deus tem porta-vozes nesta terra. Eu não creio na doutrina que diz que o ministério profético acabou em João Batista. Eu não creio nessas visões. Eu acredito que Deus tem os seus profetas, mas nós precisamos entender que profecia, na sua essência, é levar a palavra de Deus para os corações. E toda palavra profética tem um propósito firme, um propósito grande, um propósito sólido. Porque muitas das vezes nós caímos no engodo do maligno de ficar seguindo profecias que não têm propósito algum. Eis que vejo, pastor Douglas, Deus te dando um novo par de meias. Mas que propósito tem nisso? É verdade, Eis que vejo que você vai tomar um açaí de 500 amanhã. Que besteira é essa, irmão? E está cheio de gente que está indo atrás dessas coisas vazias que não tem propósito algum. Por que eu creio no chamado profético? Uma vez, só compartilhando rapidinho aqui, uma vez eu estava no monte, lá no meio da minha juventude, quando eu era mais novo, eu tinha cabelo ainda. Meu sonho era ter um cabelo, não seu, cara. Deu errado, Deus frustrou e fez o efeito contrário. Eu sugou o cabelo. Eu no monte chorando, cheio daquelas crises ministeriais. Alguém aqui já teve crise ministerial? Amém? Não estou sozinho nessa. Eu chorando, angustiado. E eu orando assim quietinho lá no monte. E eu orando em silêncio, falando: Deus, eu não aguento mais. Eu vou desistir. Só que isso em silêncio, joelhado, e só as lágrimas escorrendo. Quem já esteve lá no monte do Nova Conquista, né, deve se lembrar que era um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali. Não tinha aquelas casas. Saiu um monte de uma daquelas partes mais afastadas. E eu lá chorando, falando: eu vou desistir. Veio um irmão, calça marrom social, chinelo, uma camisa manga comprida, cinza, que não tinha como esquecer, cabelo grisalho. O irmão sai da roda de 3 ou 4 que estavam com ele, foi até mim, bateu a mão no meu ombro, eu me levantei. Ele disse: paz do Senhor, varão. Eu disse: paz do Senhor. E ele fala comigo: meu irmão, o Senhor pediu para eu falar para você o seguinte: que razão você teve para parar? Deus levanta os seus profetas. Não são profecias vazias, não é coisa do tipo: amanhã você vai encontrar um quilo de mexerica. Não. Coisas pontuais, certeiras. Há alguns anos, entrei numa igreja onde minha esposa congregava. Estava tendo ali um congresso. Eu entrei de capacete, uma jaqueta cinza, não deu para sentar do lado da minha esposa, que ela estava com a família num banco cheio. Eu sentei na cadeira vazia. A irmã ministrava, falava sobre a palavra, mas o momento em que o Espírito Santo tomou conta e começou a fazer profecias reais, ela disse assim: entrou um jovem com capacete preto, blusa cinza nas mãos, e ela falou as profecias que eu precisava ouvir. Mas para não deixar dúvida, para Deus não deixar dúvida de que ele falava comigo, uma mulher que veio de uma outra cidade, eu nem lembro, que eu nunca vi na vida, ela me deu uma palavra profética e terminou a profecia dizendo assim: e para que você saiba, Paulo Henrique Albertino, que sou eu que falo contigo, neste momento as minhas pernas tremeram, não tem jeito, eu fui no chão na hora, porque Deus levanta os seus profetas. Que Deus levante profetas, profetas para falar com você, e que Deus levante aqui profetas para falar com os outros, mas que quando esses profetas abrirem a sua boca, que fale a palavra de Deus. Deus vai dizendo, a palavra vai dizendo
dizendo no versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o versículo 7 vem dizendo: então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o osso e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Agora presta atenção, porque tem muita coisa aqui. O profeta, ele vai dizer que no versículo 7 que ele profetizava segundo o que lhe foi ordenado. Vou repetir: o profeta profetizava segundo o que lhe foi ordenado. E eu aprendo algo aqui que nós precisamos, todos nós precisamos com urgência. Deus deu as palavras da profecia. Deus colocou, estabeleceu o conteúdo da profecia. Porque eu repito, o profeta não fala nada da sua própria ideia. O profeta não é um filósofo que fica falando palavras bonitas. O profeta é alguém que entrega na íntegra as palavras de Deus. Então aqui eu vejo Deus falando nos versículos anteriores: olha, você vai virar para os ossos e você vai falar isso, isso, isso e isso. E o profeta agora, ele se mostra profetizando aquilo que havia recebido de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora preste atenção: o profeta só teve o que profetizar porque antes ele parou para ouvir o que Deus lhe mandou profetizar. Deus tremendo, aleluia. Irmão, eu sei que nós vivemos uma geração de gente que não gosta de Bíblia. Gente que gosta de tudo, gosta do louvor para dançar, gosta da dança quando vem assim um negócio diferente, gosta, acho que é da rua. Não tem problema não. Tem gente que gosta do culto hoje como um entretenimento. Mas está assim de gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer que se você estiver nessa situação, escreve no teu coração: quem nunca aprendeu a ouvir Deus não tem nada para falar às gerações. Quem não enche os seus ouvidos e o seu coração da palavra de Deus, jamais encherá a sua boca das palavras do Eterno. Porque para você ser um porta-voz, você primeiro precisa ser um ouvinte. Você tem ideia de quantas vezes Jesus falou para nós dedicarmos a palavra? Você consegue entender Jesus falando assim: olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-no-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha? Você consegue entender isso? A Bíblia fala de um rei chamado Josias, começou a reinar em Israel aos 8 anos de idade. E Josias, ali na entrada da sua juventude, meados da sua adolescência, ele encontra, por meio dos trabalhadores que estavam reestruturando o templo, ele encontra a palavra de Deus. E Josias, o rei jovem, ele entende que a reforma que ele precisava fazer não era uma reforma política, era uma reforma doutrinária religiosa com base na palavra de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o sentido da nossa vida, meu irmão, está baseado na palavra de Deus? Porque é a palavra que nos diferencia de qualquer coisa nesse universo. É a palavra que nos dá poder, é a palavra que nos dá autoridade, é pela palavra de Deus que toda cegueira espiritual, as escamas caem dos olhos e as pessoas são conduzidas à verdade. Você entende isso, meu irmão? Você entende que a palavra de Deus é, em certo sentido, um antídoto contra o pecado, de forma que o salmista vem dizer: a tua palavra, Senhor, eu escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Você entende o salmista falando como refreará o jovem no teu caminho, ouvindo a palavra do Senhor? Você consegue entender isso? Que bem-aventurado é o homem que ama a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
Você consegue entender isso? Bíblia não é um artigo para ficar em cima da televisão aberta num sábado qualquer, na página amarela. Bíblia não é aquela caixinha, não é o nome daquela caixinha que tinha um versículo, tira a caixinha da promessa, tira aqui, irmão, tira lá, que bênção. Isso é pior do que búzios e tarô, meu querido. Deixa eu falar, a Bíblia é para você abrir de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia tem os termos, varão. Quando você lê a Bíblia, varão, ela diz o que você precisa fazer, o que você não deve fazer. E quando você vive conforme esse livro, você é bem-aventurado. Chega alguém, amigos, às vezes, eu estou com crise no meu casamento. A moça que chega para outra moça, eu estou com crise no meu casamento. Meu marido está assim, meu marido tem bafo de cebola, eu não sei o que eu faço, eu quero divorciar, o que você acha que eu faço? Você sabia que na igreja tem saído dos piores conselhos por falta de conhecimento da palavra? Porque quando o crente chama a Bíblia, ele não vira, ele não entra em concordância com o mundo, falando assim, divorcia, separa, dá um tempo, dá um gelo nele. Não, não, não. A mulher que conhece a Bíblia vira para a colega que não é crente e fala: ei, filha, a mulher sabe, edifica a tua casa, toma posição, aplica a Bíblia nas pessoas que você conhece. Aleluia. Sem a palavra de Deus não tem sucesso. E quando a gente não fala de Deus para as pessoas, quando a gente não tem o que profetizar para os ossos, é porque nós não ouvimos o que Deus tem a falar. Profeta que não lê a Bíblia é profeta sem profecia, e os ossos vão continuar mortos. Mas se você ler a Bíblia, trazer a Bíblia para o teu coração, você vai ver ossos se levantando no teu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, até na fila do supermercado. Porque quando você abrir a tua boca, vai sair palavras não suas, mas as palavras do Deus eterno. Foi me profetizado aquilo que me havia ordenado. Aí a parte de Pedro, versículo 7, enquanto eu profetizava, repita, enquanto eu profetizava. Quando eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. A terceira é sempre melhor, quer ver? Enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Olha só. Ezequiel dizendo que enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o osso, se juntava em cada osso, o seu osso. Mas olha só essa expressão linda, enquanto eu profetizava. Não era um efeito que viria 10 anos depois. Porque às vezes a gente acha assim, a gente está muito acostumado a medir os acontecimentos com aquilo que a gente percebe, com aquilo que a gente vê. Mas entenda que a palavra de Deus, ela atua numa esfera sobrenatural, os efeitos que nós não enxergamos, mas existe uma promessa na palavra, ela não volta vazia. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, eu não tenho base para dizer que todo mundo que você pregar vai se converter. Eu não posso garantir para você que todo mundo, indiscriminadamente, se você falar de Jesus, ele vai aceitar, porque nós sabemos que não é assim que funciona. Mas eu estou dizendo e posso afirmar, quando você libera a palavra de Deus, quando você libera a palavra da salvação, quando você libera as escrituras, quando você libera aquilo que é biblicamente profético, quando você anuncia o evangelho, os grilhões eles são arrebentados, as correntes elas são forçadas, as cadeias elas explodem e a pessoa ela é submetida à verdade. Se ela vai crer, se ela vai abrir o coração, eu não sei, mas eu entendo as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do grego, do judeu, de toda aquele. Aleluia! O evangelho não é a história da carochinha. Tem muito crente calado. Me desculpa falar isso aqui, se não quiser me chamar de novo, não tem problema, eu vou falar. Tem crente que acha que a palavra de Deus é o almanaque da turma da Mônica. Tem gente que acha que isso aqui é um livro da Ana Maria Braga, pelo amor de Deus. Não é, meu irmão.
Isso aqui é um livro mais poderoso, são as palavras mais poderosas. Quando você fala da palavra, deixa eu falar aqui, o diabo teme essas palavras, o diabo odeia essa palavra, o diabo não liga quando você fala filosofia, quando você fala Sócrates, Platão, Aristóteles, não sei mais o que, ele não está nem aí. Mas quando você fala a palavra, ele te odeia, ele te detesta. Olha a parábola que Jesus fala, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, um bocado de semente caiu no meio do caminho, outra caiu no meio das pedras, outro caminho caiu no meio dos espinhos, outra caiu em terra boa. Presta atenção que caiu no meio do caminho, no passadiço, na terra dura, ela ficou na superfície. Veio aves do céu, tragaram. Jesus explica a parábola, falando que as aves representam o maligno, ou o diabo, ou o Satanás, ou o cramunhão, como você preferir, mas ele fez questão de destruir aquela palavra. Veja bem, desde o Éden, desde Gênesis, quando Deus dá uma palavra, não coma dessa árvore, porque senão, falando uma linguagem judia, vai dar ruim para você. No dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. Qual foi a primeira ação, a primeira manifestação, o primeiro pronunciamento do diabo? Não é bem assim. O diabo, ele quer torcer a palavra. É verdade. Ele quer remover a palavra. É verdade. É por isso que quando está na hora do louvor, é gostoso dançar. É por isso que você vê todo tipo de movimentação na igreja. Mas quando é a hora da pregação, você escuta um nana neném, você começa a ver carneirinhos e você dorme, o sono te abraça. É por isso que quando você está na tua casa, você fala, eu vou ler a palavra tua filha. E você vai todo, o Morfeu se manifesta, e você não consegue ler 2 versículos sem dormir. Em parte pode ser físico, mas eu garanto, tem coisa espiritual. O inimigo não quer que você acesse as verdades aqui. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, desbloquear aquilo que te bloqueia. Eu quero, em nome de Jesus, aniquilar aquilo que bloqueia tua mente. Que a tua mente se encha da palavra, que o coração se encha da palavra, que os cultos sejam permeados da palavra, que todos os ministérios aqui sejam necessários da palavra, que haja momento para a palavra no teu casamento, na tua casa, na tua família, que haja palavra no teu trabalho, que tudo na tua vida seja guiado pela palavra, porque enquanto você falar, profetizar, pregar a palavra, coisas sobrenaturais vão acontecer. Volta a crer na palavra, volta a crer no poder da palavra, meu irmão. Volta a crer no poder da palavra, fala da palavra para os teus amigos. Fala da palavra na tua família. O culto dos lares morreu. Ei, pai, eu aprendi que eu tenho 2 menininhos abençoados que vão fazer 3 anos de idade agora. Eu aprendi, o primeiro pastor que os meus filhos precisam conhecer não é o pastor da onde eu congrego. O primeiro pastor para o meu filho tem que ser eu. Você não precisa ter teologia para isso, não. Assinta que a igreja mais gostosa que você tenha a congregar seja a tua casa. Essa igreja aqui tem um tanto de B.O. porque ela nem sempre será do teu jeito. Mas você pode fazer a igreja do teu jeito na tua casa. Você pode cantar louvores e ensinar a palavra para os teus filhos. Inclusive a Bíblia manda você fazer isso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Prega a palavra para os teus amigos. Leve a palavra para quem te pede ajuda. Quando alguém fala, eu estou com B.O., eu não sei você, quanta gente tem se matado. E muitas das vezes as pessoas que se matam, tem um tanto de gente crente que poderia ter falado a palavra, mas não falaram. Quero, em nome de Jesus Cristo, pedir, fala da palavra para essas pessoas, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. E enquanto ele profetizava, houve um barulho de ossos que batiam contra o osso, se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Preste atenção. Aqui tem uma questão histórica. Eu não vou atrasar mais. Pode ir. Obrigado. Amém. Havia uma questão histórica. O povo havia sido disperso. Parte na Babilônia e a maior parte. Os poucos que ficaram
em Israel, arruinada, e uma minoria que se foram para outros cantos da terra. Mas o fato é que a nação de Israel estava fragmentada. O que Deus queria tratar neste momento de ajuntamento? Reunir o seu povo. O que Deus queria mostrar para Ezequiel que ele faria nessa visão dos sacerdotes? Deus estava mostrando para Ezequiel: eu vou reunir o meu povo. Glória a Deus. O povo que está uma parte em Babilônia, o outro que está uma parte em Jerusalém, a outra parte que está dispersa pela terra, eu vou reunir novamente. Aí a primeira coisa que Ezequiel vê, esse mover sobrenatural, é cada osso voltando no seu osso. Eu não sei o nome dos ossos, fêmur, sei lá, o que mais? Crânio, as costelas, a tíbia, e por aí vai, né? Chega. Mas na visão Ezequiel viu o crânio que estava lá, voltando para o outro osso que estava lá, e um dedo que estava lá, voltando para a mão que estava cá, e cada osso voltando ao seu lugar. O que é que Deus estava mostrando nesta visão? Eu vou reunir os membros, eu vou reunir o meu povo novamente, eu vou unificar o meu povo. Este é o princípio lá atrás. Tem princípio para nós hoje? Tem. Eu estou pregando aqui avivamento. Avivamento não é algo individual. O avivamento genuíno se baseia na coletividade. A primeira coisa sobrenatural que tem que acontecer na igreja não é alguém chegar aqui de cadeira de roda e levantar amém, pode acontecer, mas o primeiro milagre que tem que acontecer, eu aprendo, não é esse. O primeiro milagre que tem que acontecer não é coisa do tipo mudo voltar a falar, o cego voltar a enxergar, não é esse tipo de coisa, embora Deus seja fiel e poderoso para fazer esse tipo de coisa. Mas um milagre que é urgente na nossa geração. Deus quer restaurar a comunhão do seu povo. Deus quer fazer que caia por terras inimizades e contendas que tem dividido o povo. Se lá atrás o princípio foi unificar a nação novamente, o princípio para hoje é, ele diz: eu quero unificar a minha igreja, eu quero unir a minha igreja, eu quero que seja um só corpo, um só espírito. Este é o princípio da vida. Quando você vai lá para Pentecostes, Jesus não falou: cada um faz um culto aí na sua casa. Não. Inclusive os discípulos estavam doidos para sair pregando, porque eles receberam a maior aula de teologia, 3 anos e meio com Jesus. Já tinham mais ou menos a manha. Agora eu sei expulsar demônio, eu sei curar, eu vou rebentar a boca do balão. Aí Jesus joga um baldinho de água fria, segura a onda, filhinho. O que Jesus fala? Ficai em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém. No dia de Pentecostes tem um versículo que é chave para entender que estavam todos princípios que precisam preceder o avivamento. Tem que ter comunhão, tem que ter unidade, tem que ter unanimidade para que Deus possa derramar um só Espírito em um só corpo. Depois que Deus junta todos os ossos, o profeta vai dizer: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Olha só, provavelmente você nunca fez exumação de cadáver, né? Tem algum período que a polícia civil aqui, vai que tem, não sei. Mas você já deve ter visto em algum filme, em algum desenho, uma caveira. E você sabe que olhando para uma caveira não dá para saber quem é, né? Principalmente na época bíblica. Talvez hoje eu não sei, deve ter inteligência artificial para fazer isso, quem sabe. Mas a gente sabe que olhando para uma caveira não dá: ó, rapaz, um Joãozinho, morreu. Não tem como fazer isso. O que é a falta da pele, dos tendões, da carne? Sem a carne, sem os tendões, não havia identidade. Eram apenas ossos. Mas quando Deus faz, quando Deus traz carne, pele, os nervos, Deus restaura a carne, agora são pessoas identificáveis. Dava para saber quem era.
O princípio aqui é a identidade de Israel, que havia sido perdida, foi restaurada. Aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo e fazer um apelo. Recupere no nome de Jesus Cristo a tua identidade diante de Deus. Você não é um indigente no reino, você tem uma identidade, você tem um RG e CPF celestial, você tem um nome, uma posição, você tem uma família, você tem um sobrenome eterno, que Deus restitua a sua identidade em nome de Jesus Cristo. E para terminar, eu quero acelerar aqui, mas eles voltaram, ganharam forma, cada um se uniu ao seu osso. Eles têm tendões, pele, carne, voltou a carne, mas ainda tem um problema. Porque carne sem espírito é só um defunto, é só um cadáver. O melhor sempre fica para depois. E Deus vai dizer aqui: eu fiz um mover, mas isso ainda não é o avivamento. Como eu disse, movimento não é avivamento. É verdade, meu. Eu não quero saber se está tendo cura no meio da igreja. Eu não quero saber se aquele pastor prega muito. Eu não quero saber se aquele grupo de louvor, quando ele canta, eu arrepio até a linha da minha camisa. Eu não quero saber se aquela igreja tem 5.000 membros. Eu não quero saber se lá tem ar-condicionado e lugar para estacionar no meu carro. Eu não quero saber se aquele pastor, ele faz o paletó voar. Eu quero saber se ele tem um espírito. Eu não quero saber se aquele indivíduo, se aquela irmã tem conhecimento. Eu quero saber se ela tem um espírito. Porque hoje em dia tem muita estrela, hoje em dia tem um movimento gospel, né? Hoje a gente tem muita coisa, muito livro, a gente tem filme, fui no cinema, minha esposa viu aquele filme lá, que está saindo agora, a Forja. Hoje a gente está ganhando espaço, a gente está bombando, a gente tem música, tem livro, a gente está tomando arte, a gente tem palestrante, a gente tem tudo. Mas deixa eu falar com você uma coisa: não adianta ter espaço, não adianta ter status. A igreja de Cristo precisa ter um espírito. Aleluia. A igreja de hoje tem prédio, a igreja de hoje tem estacionamento, tem ar-condicionado, mas as pessoas estão frias e já não glorificam a Deus com o mesmo fervor que se adorava 2.000 anos atrás. Deixa eu te falar, a igreja de 2.000 anos atrás não tinha sequer cadeira para sentar. Muitas igrejas eram feitas em quartos apertados, casas pequenas, e em alguns casos, diz a história da igreja, até cavernas. Eram perseguidos. Os crentes levantavam a mão. Hoje em dia se levanta a mão e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, não sei mais o que, amém. O nome vai para um caderno, ganha uma carteirinha de membro, e isso muitas das vezes porque está na moda ser cristão. Você pergunta: por que você é cristão? Ah, porque meu pai é cristão, minha mãe é cristã, minha namorada é cristã, então eu estou fechando o ciclo. E você é cristão também. Há 2.000 anos atrás, quando alguém levantava a mão e falava assim: eu quero ser crente, ele estava colocando a corda no próprio pescoço. Mulheres eram queimadas vivas com as suas crianças no colo. Homens eram entregues para serem devorados por leões. Gente era empalada e serviam de tocha humana no meio das ruas de Roma. Isso era ser crente. As pessoas iam para a cadeia cantando glória, glória, aleluia. Hoje a gente vai para a igreja e tem ar-condicionado, estacionamento, água gelada, Wi-Fi, né? A cantina parece McDonald's. Mas ele chega na igreja triste, não louva. Está aqui alguém ministrando: Deus é poderoso, Deus é soberano. Irmão, amém, pastor, cabeceiro, alguém que eu quero ir embora, vê a novela. E qual que é a diferença? É porque aquela igreja estava recém-inaugurada pelo Espírito Santo. Então os outros falavam assim: pode me matar, porque eu quero ir para o céu agora. É o Espírito Santo que faz isso. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, reclamam de tudo, reclamam do louvor, reclamam do pregador, falam que a igreja está aqui, falam que a igreja está abafada, reclamam de tudo.
E quando se fala do Espírito Santo, ele não está nem aí, porque ele não quer mais essas coisas. Meu irmão, a maior dádiva que nós temos é o Espírito Santo. Não interessa se já aconteceu o mover dos ossos, não acontece, já aconteceu o milagre da carne voltar para o corpo. Tem que ter o Espírito Santo, porque quem vai operar avivamento de verdade é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Jesus ensinou os discípulos, mas Jesus em nenhum momento falou: mas recebereis poder quando receber o meu ensinamento. Olha só, o ensinamento de Jesus é preciosíssimo, fundamental. Mas Jesus ele deixou claro que o poder não vinha do conhecimento, não vinha da operação de milagres, não vinha da quantidade de demônios que expulsaram, não vinha da quantidade de cegos que eles fizeram chegar, não vinha da quantidade de milagres que eles operaram. Recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! O mais importante para nós é o Espírito Santo. Quando eu leio o Antigo Testamento e eu vejo sobre Davi e sobre Saul, eu fico perplexo, porque ambos foram imperfeitos, ambos pecaram. Mas a questão é que quando Saul pecou e o profeta Natan confronta ele, o desespero de Saul é pelo trono. Ai meu Deus, não retira de mim o trono. Mas quando Davi peca e ele é confrontado pelo profeta Natan, ele chora, entra em desespero e fala: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Oh, glória! Você sabe qual que é o problema da nossa geração? É que o Espírito não tem valido mais nada para ninguém. As pessoas denigrem, ridicularizam a presença do Espírito Santo. Mas que haja na tua boca, em nome de Jesus, a oração que houve na boca de Davi: Senhor, não retira de mim o teu Espírito, porque é o Espírito que faz a coisa acontecer. Aleluia! E no versículo 9, para fechar aqui, nós orarmos. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Agora, olha só, eu quero que você preste atenção, se estiver com a tua Bíblia aberta aí. Olha o que está escrito no versículo 4. Versículo 4 e depois versículo 9. O versículo 4 diz assim: profetiza a estes ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora no versículo 9, então ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito. Tem duas profecias aqui. A primeira é Deus falando para Ezequiel: profetiza aos ossos. O que é profetizar aos ossos? Liberar aos ossos uma palavra que vem de Deus. É dizer aos ossos: olha, ossos secos, assim diz o Senhor. Quer trazer isso para alguma coisa específica na sua vida? É você virar para a tua família que não está bem, virar para a tua família e dizer: ó, minha família, escuta a palavra do Senhor, e semear a palavra direcionada de Deus para a tua casa, para o teu amigo não crente, para os teus vizinhos, para o crente que está fraco, direcionar para ele uma palavra vinda de Deus. Esse é o princípio do versículo 4. Mas qual é o princípio do versículo 9? Não é agora o alvo da tua profecia. Agora é uma palavra profética direcionada para quem vai fazer o avivamento acontecer. No versículo 9, Deus ele fala para o profeta profetizar ao Espírito. Não é nem profetizar o Espírito, é profetizar diretamente ao Espírito. Vou ilustrar aqui: Espírito Santo de Deus. Como é o nome da igreja? Eleitos pela graça. Eleitos pela graça. Espírito Santo de Deus, enche agora a comunidade eleitos pela graça. Espírito Santo de Deus, sonda os departamentos de louvores, pregadores, departamento de crianças, jovens, adolescentes, evangelismo, missões. Enche, Espírito Santo, essa igreja. A palavra já foi pregada, Espírito
Espírito, mas agora vem dos quatro ventos, Espírito, enche essa congregação, Espírito de Deus, as famílias que estão assoladas, essa mulher que está chorando por causa de um marido que ainda não te recebeu como Salvador, este homem que está chorando por causa da sua família que está assolada pelo vício, pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, essa pessoa que está cometida de obras de feitiçaria, essa pessoa que está sofrendo por causa de inveja, essa pessoa que está sofrendo por causa de uma enfermidade, a palavra já foi liberada, Espírito, mas agora é direcionada a palavra ao Senhor. Vai, Espírito, e enche esse povo, enche essa casa, enche essa família, Espírito Santo. Libera a palavra para o vale, mas tenha intimidade com o Espírito para dizer a ele: vai, Espírito, e faz aquilo